Fala galera, semaninha 7, nós finalizamos as gravações então das aulas, passei todos os desenhos com cautela para vocês, depois eu peguei uma aula do meu curso de intensivo e encaixei ali para você ver o resumo de todos os desenhos. E agora ficaram faltando apenas os exercícios, nós já temos exercícios feitos ali pelo QR Code, que eu também encaminho pela plataforma, e mais os exercícios que eu vou passar agora. Então vamos começar. A gente começa com a questãozinha 2. Uma questão interessante. Ele fala assim, ó. Como foi que um arranha-céus derreteu um carro? Aí ele coloca, é uma questão de reflexo. Se um prédio é curvilíneo e tem várias janelas planas, que funcionam como espelhos, os reflexos se convergem para um ponto, diz Chris Shepard, do Instituto de Física de Londres. O edifício de 37 andares, ainda em construção, é de fato um prédio curvilíneo e o carro, um Jaguar, estava estacionado numa rua próxima ao prédio, exatamente no ponto atingido por luzes refletidas e não foi o único que sofreu estrago. O fenômeno é consequência da posição do Sol em um determinado período do ano e permanece nessa posição por 2 horas por dia. Assim seus raios incidem de maneira oblíqua nas janelas do edifício. Considerando o fato descrito, e a figura, vamos dar uma olhada nessa figura aqui de perto, observando o reflexo do sol. Tá vendo que tem uma pessoa aqui, ó. Tem uma pessoa aqui, ela tá com a mão levantada e bem no reflexo do sol aqui, tá? Essa pessoa tá na mesma posição que o carro. A gente pode afirmar que esse prédio se assemelha a quê? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Um espelho plano, um espelho convexo ou um espelho côncavo? Bom, com certeza é um espelho côncavo. Um espelho côncavo, porque ele está focando, ele está concentrando a luz. Agora a gente vai ficar entre duas afirmativas, que fala que o carro estava no foco principal ou o carro estava no foco secundário. Olha só que legal. Temos aqui 2 espelhos côncavos. Foco e foco. Aí eu vou pegar raios que chegam nesse espelho de modo paralelo, olha aqui. Eles vêm paralelos entre si e eles também vêm paralelos ao eixo principal. Quando esses raios se concentram, eles se concentram nesse ponto. E esse ponto é chamado de foco principal. Mas aquele prédio ali não é no foco principal, porque o prédio está bem para cima e o foco está bem para baixo. Então no prédio o que estava acontecendo é isso, ó. Os raios estão vindo paralelos entre si, mas eles não estão vindo paralelos ao eixo principal. Então eles se concentram num ponto aqui, ó. Meu desenho ficou um pouquinho torto aqui, mas eles se concentram aqui, ó. Esse foco se chama foco secundário. Os focos secundários, eles ficam nesse plano. Isso daqui se chama plano focal. O plano focal contém o foco principal e os focos secundários, para cima ou para baixo. Então esse ponto se chama foco secundário. Tá aí. Isso me joga então espelho côncavo com foco secundário, me joga na letra E. Letra E. Legal? Então aprendeu mais uma, hein, cara? Aprendeu agora que temos foco principal e foco secundário num espelho côncavo. Convexo também, tá? Focos principais em cima do eixo principal. Focos secundários em cima dos eixos secundários. Os eixos secundários seriam eixos para cima ou para baixo. Legal. Questãozinha 3 está feita. Vamos fazer a questão 5. Tá na mão. Dispõe-se de um espelho convexo de Gauss, de raio de curvatura R, e um pequeno objeto colocado diante desse espelho, sobre o seu eixo principal a uma distância R do seu vértice.
Olha, eu já faria o desenho disso daí. Só que eu já sei que é um espelho convexo. E espelho convexo só forma um tipo de imagem. É só um tipo de imagem. Vamos fazer o desenho dele aqui já. Centro, foco, espelho convexo. Dispõe-se de um espelho convexo de raio de curvatura R. Um pequeno objeto colocado diante desse espelho a uma distância R do vértice. Então esse objeto vai estar aqui, ó. E essas duas distâncias, deixa eu jogar a tela grande. Aqui é R e aqui também é R. RR. Daí o que ele fala? Ele terá uma imagem conjugada num ponto P. E ele quer o comprimento VP. Ele quer a posição da imagem. Então, primeira coisa, vamos fazer o desenho. Então, ó, paralelo, reflete na direção do foco, bate no vértice, reflete com o mesmo ângulo, vai ter uma imagem aqui. Essa imagem virtual, direita e menor. Assistir ao último vídeo, onde eu ensinei um macetinho. Ri menos, ri mais, nada, viadão, viadinho. Essa daqui é a imagem viadinho, virtual, direita e menor. Já sabemos o desenho. Ó, aqui é R, aqui é R sobre 2, tem que ser algum valor menor que R sobre 2. Ou vai dar R sobre 4, ou vai dar R sobre 3. Você já ficou entre duas afirmativas apenas. Aplico a função de Gauss. O foco é metade do raio, só que ele é negativo. Então vai ficar 1 sobre, negativo aqui, né? Raio sobre 2. O foco do espelho convexo é a metade do raio e ele é negativo. O P é o próprio raio e o P' nós vamos achar. Vou ajeitar aquela primeira fração, vai ficar menos 2 sobre R igual a 1 sobre R mais 1 sobre P'. O mínimo é R vezes P'. R vezes P' dividido por R. Vai dar P', então vai ficar menos 2 P'. R vezes P' dividido por R dá P'. R vezes P' dividido por P' dá R. Como eu tirei o mínimo dos dois lados, eu corto o mínimo. Vai para lá negativo. Menos 3 P' igual a R. Aí o P' vai dar menos R sobre 3. Então a posição da imagem vai dar R sobre 3, 1/3 do raio. 1/3 do raio me joga na letra B. B de bola. B de bola. Legal, ó. Usamos a aula de desenhos e usamos a função de Gauss, a nossa queridíssima fimose. Tá? O que um aluno poderia errar nisso? Primeiro ele poderia errar o sinal desse foco aqui, ó. Espelho convexo tem foco negativo. E depois nas contas, algum aluno podia se empipinar nas contas. Quando você tem que tirar o mínimo dos dois lados da expressão e esse mínimo tem letra, é só colocar todas as letras, é a multiplicação das letras. Tá feito, tá feito. Galera, com isso finalizamos a nossa semana 7, várias aulas, inclusive com aula de exercícios. Fechou? Um abraço, até a próxima!